Muitas vezes, quando a queda do Império Romano do Ocidente é retratada em documentários ou livros de história, é dito que o território foi invadido por invasores germânicos. Isso pinta uma imagem muito simples e clara. Tínhamos, por um lado, os romanos que defendiam seu antigo império em ruínas, lutando contra uma enorme investida de bárbaros. Mas então, no final, eles foram dominados pelo grande número dessas inúmeras nações germânicas que continuavam a invadir as terras romanas como uma força da natureza. Mas essa visão, caros amigos da história romana, é uma simplificação excessiva, porque na realidade a situação era completamente caótica e complexa. De fato, muitas vezes havia germânicos lutando ao lado dos romanos, não. Às vezes até mesmo apenas germânicos, defendendo cidades romanas e civis romanos. E para tornar ainda mais louco, muitas vezes havia romanos lutando pelos bárbaros. Neste vídeo, vamos falar sobre algumas das instâncias mais bizarras onde romanos lutaram pelos bárbaros e bárbaros pelos romanos. A linha entre romanos e germânicos começou a se confundir surpreendentemente cedo. Já nos anos 300, grandes números de francos começaram a ser recrutados para as fileiras do exército romano pelo imperador Constantino. Esses soldados federados francos seriam formidáveis lutadores e seriam chave em suas muitas vitórias posteriores, especialmente durante a Batalha da Ponte Milvia contra o outro imperador romano, Maxêncio, uma batalha que Constantino famosamente venceu. Após esses sucessos iniciais, a eficácia e a proeza de luta desses guerreiros germânicos se espalharam rapidamente e assim, já 40 anos depois, em meados dos 350, diferenciar um exército romano de um germânico já era muito difícil. Tanto que nas guerras defensivas do imperador Julian, na Gália, onde ele lutou decisivamente contra invasões alamânicas, os habitantes de uma cidade confundiram o exército do imperador romano com o dos alamânicos e fugiram em pânico para trás das muralhas da cidade até perceberem que este havia sido um exército romano. Este relato é muito surpreendente, especialmente por ter ocorrido cedo, por volta do ano 350. De fato, o imperador Julian empregou muitos soldados francos em seu exército, e Nevita, um franco, até se tornou seu guarda-costas e amigo de confiança. No início dos anos 390, um franco chamado Arbogast se tornou Magister Militum, que pastou a patente militar mais alta do Império Romano do Ocidente, e ele até nomeou um imperador romano do Ocidente no início dos anos 400. Esta patente militar mais alta do Império Romano do Ocidente foi ocupada por um certo Flavius Stilicho, e como seu nome não romano sugere, ele era meio vândalo, mas era muito romano de coração. E este meio vândalo foi o maior defensor do Império Romano do Ocidente daquela época. Ele derrotou inúmeros invasores germânicos no coração da Itália. Foi apenas depois que ele foi traiçoeiramente assassinado por ordens do próprio imperador romano do Ocidente que Roma seria saqueada pela primeira vez em 800 anos. Nas décadas seguintes do século V, à medida que o Império Romano do Ocidente começou a se desintegrar lentamente, a situação se tornou ainda mais complexa, porque agora veríamos com bastante frequência não apenas germânicos lutando em nome do Império Romano, como foederati, ou como generais, mas agora, às vezes, até veríamos romanos lutando pelos germânicos, por exemplo, quando os vândalos cruzaram para a África em 429 depois de Cristo, eles tiveram ajuda romana, porque a maioria dos invasores germânicos, acredite ou não sabia como construir navios. Então deve ter havido colaboradores romanos que ensinaram os vândalos a construir navios, e não, ainda mais, provavelmente construíram navios para eles, e até navegaram os navios para eles. Sem a ajuda romana, os vândalos nunca teriam conseguido atravessar o Estreito de Gibraltar para a África. Então, no final, foram os próprios romanos que condenaram o Império Romano Ocidental,
porque a perda da província da África para os vândalos é possivelmente o maior desastre que o Império Romano Ocidental teve que suportar até aquele ponto, e é realmente a partir desse ponto que a verdadeira espiral descendente começou para o oeste, já que a perda desta rica província significaria uma redução severa na receita tributária. Para o Império Romano Ocidental, e menos receita tributária significava menos dinheiro para recrutar novas legiões ou mesmo para manter os exércitos existentes. Então, nesse caso insano, os romanos entregaram as chaves do próprio coração do Império Romano Ocidental aos bárbaros voluntariamente em uma bandeja de prata. Porém, há casos ainda mais insanos assim. Por exemplo, em 455, quando os vândalos estavam navegando para Roma, 26 anos depois de terem cruzado para a África e conquistado aquela província romana, é absolutamente claro que eles foram ajudados por muitos romanos da África. A frota deles foi construída por romanos, e muitos desses marinheiros também eram romanos. E mesmo que não tenhamos evidências diretas, eu pessoalmente não ficaria surpreso se os romanos da África estivessem presentes durante o saque de Roma, e que até ajudassem os vândalos no saque, saqueando eles mesmos o que pudessem encontrar, vendo esta cidade, Roma, como apenas mais uma cidade para saquear. Tão distantes, eles possivelmente se tornaram da ideia do antigo Império Romano naquela época. Os escravos certamente estavam mais do que dispostos e até felizes em se juntar aos germânicos, já que não desfrutavam de direitos humanos básicos no Império Romano. Porque os escravos deveriam ajudar esse império que havia tirado tudo deles. Eles ficaram muito felizes em ver Roma saqueada, e é bastante provável que muitos escravos romanos participaram alegremente do saque de Roma em 455 d.C., ajudando os vândalos onde podiam. Mas outro exemplo de romanos ajudando bárbaros foram os rebeldes Bacaldae. Esses eram grupos de ex-escravos romanos, camponeses e outros membros das classes mais baixas que se armaram, muitas vezes com armas improvisadas de sua própria criação ou com armas saqueadas, e lutando uma guerra de guerrilha contra o exército romano e aterrorizando o campo. Por exemplo, a primeira menção ao posterior imperador Majoriano é quando ele estava lutando contra esses rebeldes Bacaldae em 447 d.C., ao lado do Magister Militum Flavius Aetius. Esses Bacaldae muitas vezes se uniam às forças invasoras germânicas e até os ajudavam a saquear vilas do campo e causar estragos. Eles certamente preferiam a vida nesses novos reinos germânicos em vez da vida no antigo Império Romano, onde tinham muito poucos direitos e eram tratados de maneira muito injusta. Assim, é claro, muito lógico que as classes mais baixas frequentemente se juntavam rapidamente aos invasores germânicos, e isso também explica a facilidade, às vezes surpreendente, com que essas muitas nações bárbaras podiam invadir o Império Romano Ocidental. É claro que os próprios romanos estarem envolvidos em constantes guerras civis, com o exército romano lutando contra o exército romano, enquanto os bárbaros estavam saqueando, certamente também era menos que ideal e ajudou muito os invasores. Mas também existem muitos exemplos de romanos de alta patente, ajudando ativamente os invasores germânicos. Por exemplo, o aristocrata galo-romano Arvandus traiu seus compatriotas romanos quando ajudou secretamente os visigodos sob seu rei Eurique, enviando uma carta a Eurique e revelando a localização de um exército britônico que o imperador Anthemius havia chamado pessoalmente para ajudar em sua luta contra os visigodos. Mas Arvandus, esperando ganhar o favor dos visigodos, traiu os romanos, e assim este exército britônico foi derrotado em 471, porque sua localização foi revelada, marcando um golpe sério no Império Romano Ocidental. Por isso, Arvandus foi preso e quase executado, mas apenas por uma persuasão de Sidônios Apolinares, o famoso poeta e aristocrata galo-romano,
a punição foi alterada para exílio. Outro exemplo seria o senador Romano Romanus, que foi senador em Roma sob o imperador romano ocidental Anthemius. Em 470, o imperador adoeceu gravemente e quase morreu, e suspeitou que Romanus o havia envenenado. Porque Romanus era amigo e aliado de ninguém, menos que o bárbaro magister Militum Ricima, meio sueve, meio visigodo, que conseguiu ascender à posição militar mais alta do Império Romano Ocidental. E Ricima certamente se comportou de uma maneira em que podemos dizer que ele secretamente ajudou os germânicos, especialmente os visigodos, com os quais tinha fortes laços de sangue. Então, o fato de o senador romano, este Romanus, estar ajudando ativamente um germânico, com interesses germânicos, contra o imperador romano ocidental, chegando possivelmente até a tentar matá-lo, talvez por instigação de Ricima, mostra até onde alguns romanos estavam dispostos a ir apenas para ganhar favores pessoais com os germânicos. Por sua traição suspeita, Romanus foi executado em 470 por ordens de Anthemius, e isso então levaria à guerra civil com Ricimer, que infelizmente custou a vida de Anthemius. Porém, essa tendência persistiu posteriormente. Em 473 d.C., no reinado do imperador romano do Ocidente Glucérius, um exército visigótico invadiu a Itália. Anteriormente, esses visigodos, sob o comando de seu rei Eurique, já haviam conseguido conquistar a prestigiosa cidade de Arelate e outras cidades ao longo da costa gálica do sul. Mas em 473, um exército visigótico entrou na Itália sob o comando de um romano chamado Vincentius. Para tornar as coisas ainda mais bizarras, a Itália foi defendida por dois comandantes militares germânicos chamados Ala e Sindila. Então, um comandante romano ataca Itália, mas a Itália está sendo defendida por dois comandantes germânicos, Ala e Sindila. Vincentius foi derrotado e morto, e assim a Itália foi salva desta incursão visigótica. Glicérius também evitou outra invasão pelos ostrogodos, pagando-os para se afastarem. Então este imperador, na verdade, salvou a Itália 2 vezes de invasões, pelo qual quero dar-lhe crédito, porque ele na verdade não foi um mau imperador, especialmente considerando os tempos em que reinou. Então, vemos como a situação se tornou insanamente complexa. Muitas vezes os romanos ajudaram e lutaram ao lado dos bárbaros contra o Império Romano, enquanto em outras vezes os bárbaros lutaram pelo Império Romano, defendendo-o contra outros bárbaros. Foi um tempo verdadeiramente caótico, e é por isso que a queda do Império Romano do Ocidente é um tópico tão complexo que muitas vezes é infelizmente simplificado demais. A verdade é muitas vezes mais confusa e indireta do que nós humanos gostaríamos. Gostaríamos de verdade simples e realidade simples. Bom e mal, 0 e 1. Mas os tempos em que os romanos lutaram pelos bárbaros e os bárbaros pelos romanos nos mostram que a realidade é sempre mais complicada do que gostaríamos de acreditar. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou via associação ao YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Você teria minha mais profunda gratidão e eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador, Soul Invictus, Grant Robinson. Muito obrigado, Grant Robinson, por apoiar este canal de uma maneira tão generosa. Você, senhor, é um verdadeiro herói do Império Romano do Ocidente e eu também gostaria de agradecer ao nosso novo membro, Restitutor Orbis, Sam Mohan. Muito obrigado, Sam Mohan, pelo seu generoso apoio ao Majorianos. Não tenho palavras para agradecer o suficiente. Também gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador Kaysar, Winter Knight 95. Muito obrigado, Winter Knight 95, pelo seu apoio ao canal. E claro, quero agradecer a todos que estão apoiando o canal de qualquer forma. Vocês são absolutamente incríveis, muito obrigado. E se quiserem aprender mais sobre o Imperador Anthemius, na minha opinião, um imperador muito subestimado, vocês podem assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer saber mais sobre por que eu desgosto tanto de Rick Ma,
você pode assistir ao primeiro vídeo que eu já fiz neste canal, no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias, Tibiago e Beni Valete.